Não espero debates formais virando febre pelos bares, mas para tratar de uma questão é necessário estabelecer a natureza do problema nos termos precisos para só então tratar da sua resolução. Thomas Pynchon diz em O Arco-Íris da Gravidade: se você fizer as perguntas erradas, jamais chegará às respostas certas. Só começaremos a fazer as perguntas certas se isolarmos desde já os vetores de desinformação e ressentimento, jornalistas, acadêmicos e artistas que vêm usando nossa linguagem contra nós, tentando obscurecer o nosso pensamento das maneiras mais canhestras para que não vejamos o óbvio. As palavras se gastaram e já não valem mais nada, e isso não aconteceu apenas no campo da política. Continuaremos a falar a verdade, acreditando que a política é um valioso instrumento da sociedade democrática para superar dificuldades. O jornalismo quebrou, acabou o jornalismo. A formação rala e o comprometimento ideológico dos profissionais de comunicação transformou os canais de informação em meros difusores de neurose, condicionamento pavloviano e propaganda mal escrita. E a mentalidade P.T. Barnum da mídia, a cada segundo nasce um trouxa, agora possui tanto os meios técnicos de prevalecer, quanto a matéria-prima perfeita de clickbait, as neuroses nacionais, que por sua própria natureza de coceira psíquica garantem page views fáceis. Esse discursinho, informado por bom mocismo histriônico e jeca, remete a uma ideia manufaturada de povo, uma média do que seria o cidadão consciente, do bem, que não comete gafes, não fala nada impróprio, preocupado com as questões com as quais todos se preocupam e concordando com o que todos concordam no momento. O tipo de idealização simplista que só costumávamos ver em mural de pré-escola ou na mente assustadora de publicitários, que, como sabemos, não são humanos. É um discurso morto, de plástico, facilmente reconhecível por não causar nenhuma alteração na mente do receptor. Quando um Gregório do Vivier fala "precisamos aumentar o protagonismo dos garis", mesmo quem concorda com ele não recebe nenhuma informação nova. Trata-se apenas de uma confirmação de algo em que se acredita. O tempo passa, tirando a força da novidade, e o discursinho revolucionário que era instigante no passado é apenas mais do mesmo 30 anos depois. Nova informação necessariamente causa alterações no sistema, enquanto informação repetida deixa o sistema indiferente. Hoje em dia, quando vemos o Jean Willis sendo mais arrombado por um coletivo de mulheres negras, uma outra posição de sujeito, aí nós temos uma outra posição de sujeito, uma outra posição de sujeito, e aí se a gente pensar numa outra posição de sujeito. Você, em pleno mês da consciência negra, você defende o que é indefensável. Você desqualifica, você desrespeita, você desdiz o posicionamento explícito das mulheres negras desse país. Quando vemos o Gregório do Vivier recebendo mijada sem ser durante o sexo das feminóias por algum artigo de procedência duvidosa, entre tantos exemplos das cabeças da hidra progressista se atacando, fica fácil perceber que uma vida patrulhada assim é o inferno na terra. Trolhas feito o Gregório do Vivier, a Márcia Tiburi, o Emicida, etc., são como cães doentes que, ao coçar compulsivamente uma ferida, impedem-na de sarar. Seus textos combativos de boutique, recheados de clichês, agem como gasolina em incêndio, insuflando o clima de revanchismo e vitimismo em que todos desconfiam de todos, onde tudo é qualquer coisa e o placar não importa, contanto que seja possível dar uma lacradinha na internet. Essa situação grotesca foi expressada no mais alto grau artístico na foto abaixo, que não deverá ganhar nenhum prêmio, talvez porque revele mais sobre nós do que gostaríamos de saber. Um dos maiores culpados por esse estado de coisas é o provincianismo irredutível da cultura nacional. Para falar disso, vou ter que voltar um pouco na história do Brasil.
A história do Brasil é basicamente o desenvolvimento de 3 temas. 1. Sorte imerecida da descoberta aos sucessivos ciclos do pau-brasil, açúcar, borracha, café, algodão, etc., que mantiveram o país como projeto viável e impulsionaram a colonização. Aqui se seguem 2. Corrupção e desperdício de quem não sabe o quanto custa o prato chegar na mesa, que geram 3. Problemas crônicos, nunca resolvidos, apenas maquiados pelo para inglês ver e gambiarras. O item 3 refere-se aos problemas de infraestrutura e desenvolvimento psicológico típico das periferias. De periferia eu entendo, tendo vindo do Nordeste, que sempre foi o Brasil do Brasil, que por sua vez, simpatia e hospitalidade à parte, sempre foi um dos Nordestes do mundo. É isso que o Brasil é, uma periferia cultural, intelectual e espiritual, que no máximo pode aspirar ao papel de capanga ou prostituta do mundo. Somos um personagem terciário, um caipirinha deslumbrado com a Netflix, chegando na cidade grande e jogando fora as economias da vida inteira em algum conto do vigário com nome vistoso. Guerra de classes, questão de gênero, empoderamento, protagonismo. Repetindo abobados as perguntas erradas que nos chegam da capital, feito índios fascinados com miçangas, imaginando algum dia chegar às respostas certas. Uma característica comum em ambientes provincianos ou primitivos é a sensação de que estamos lidando com crianças. Todos os americanos que conheci aqui no Rio tinham essa mesma atitude condescendente para com os brasileiros. Alguns só faltavam sapatear de emoção quando percebiam que o meu inglês era bom. Não por acaso a carta aberta do gringo foi escrita naquele tom paternal, didático, de quem passa a mão na cabeça de uma criança ou retardado. É assim que nós falamos com aqueles que estão divorciados da realidade, no tom calmo e aliciante de quem tenta administrar um remédio amargo ou tratamento doloroso. Pois muito bem, chegou a hora do tratamento doloroso. As respostas pavlovianas da esquerda a tudo que é percebido como ódio e preconceito, a repetição automática de fetiches verbais, o sequestro da amígdala, tudo aponta para um estado obsessivo que em épocas mais divertidas já foi chamado de possessão demoníaca, mas que hoje chamamos de conscientização política. Como se sabe, as vítimas de conscientização, não podem ser convencidas a se libertar. Em vez disso, o encosto tem que ser humilhado e expulso, já que opiniões políticas são apenas a manifestação externa de toda uma predisposição de espírito diante do mundo, calcificada ao longo dos anos, que informa todo o comportamento do indivíduo e que não é modificada por argumentos. Assim, na falta de exorcismo, e já que argumentos não convencem ninguém, imaginei este texto como dos monges Zen, a vara de madeira usada para trazer a mente errante na base da pancada a um ponto de atenção concentrada no momento. Como na anedota da xícara transbordante, que não pode receber mais nada até ser esvaziada, o objetivo é atingir um estado mental desimpedido, que permita a introdução dos conceitos sem atitudes preconcebidas. Nesse estado, talvez seja possível não convencer, mas estabelecer uma tábula rasa que permita aos progressistas esquerdistas que me escutam finalmente entender qual é o ponto de vista do outro lado. Este ensaio fica, então, como uma amostra da tal boa vontade e boa fé, uma tentativa de estabelecer uma ponte sincera entre os lados litigantes. Não espero que meus amigos esquerdistas revejam as opiniões de uma vida inteira depois de ver isto, mas esta ponte lhes permitirá uma visita rápida aqui para o meu lado, na qual pelo menos saberão de fato quem é o inimigo, em vez do querido espantalho segundo o qual o pessoal aqui é uma gente careta e preconceituosa que tem medo de mulher negra pobre andando de avião, etc. Pobre é uma coisa desgraçada, né? Todo mundo pronto então? Lá vai. Já não há mais tantos humanos por aí se você prestar atenção. Já não há mais tantos humanos por aí. É sério, os humanos estão acabando. Por favor, interprete isso literalmente. Os humanos...
Eu sei que você não imaginava que a descrição do problema pareceria a chamada de um filme de terror, mas os sinais são óbvios e estão por toda parte. Gore, maldição ancestral, praga, body horror, contaminação, fantasmas vingativos, sacrifícios desesperados, desastre, trauma, possessão demoníaca, exércitos de crianças perdidas, vampirismo, delírios, loucura e até a reviravolta telegrafada desde o início. A utopia progressista da esquerda finalmente se concretiza, revelando-se como o não lugar que o termo sempre indicou, uma terra de ninguém onde metade da população não tem coleta de esgoto, com estados falidos, imprensa e governo desacreditados, escolas depredadas sem infraestrutura, um lugar sem identidade, memória ou esperança, que não sabe o que fazer com suas crianças e seus velhos, com uma taxa de homicídios por ano maior que a da Libéria na época das guerras civis e que é impossível chamar de nação a não ser como chacota. Reduzindo aos termos mais simples, essa é a raiz de todos os nossos problemas. Já não há mais tantos humanos por aí como costumava haver antes. Mas o que aconteceu com os humanos? No próximo vídeo, vamos começar a investigar o que aconteceu com os humanos. Até lá!